Ajustar minha tela aqui. Muito bem, então, caríssimos, bem-vindos aí a mais um Hug São Paulo, as edições aqui virtuais que vamos fazendo nesses anos. Essa edição, então, vamos tratar dos updates do Inbound 23, o evento que acabou de acontecer semana passada lá em Boston, da HubSpot, evento anual da HubSpot. Eu estive presente com a Raila, né, que é a minha co-host aqui, costuma apresentar comigo. Quem lembra dela, ela está viajando pelo mundo de férias, né? Alguns podem, eu não tenho essa escolha, então ela não está presente aqui, e nem a Cris, que foi anunciada, que é a nossa CEO, que também é uma pessoa muito ocupada e muito chique. Então sobrou eu, né? Sobrou eu para apresentar, mas temos a presença aqui de Nath, a Natália Ribeiro, que vai me ajudar aqui da Tropical com a moderação do chat e perguntas. Então agradeço aí, Nath, bem pela presença em última hora aqui, tá? Então bem-vindos aí todos, tá? Vou começar a seguir os slides e comentar um pouco da dinâmica, tá? Que nós vamos ter aqui. Então, como todos sabem, de novo, né? O tema, né? São os updates do Inbound. Eu estive presente no evento. Vou falar um pouco do evento, do tema, né? Da narrativa principal do evento. E, obviamente, como aqui é um grupo de usuários HubSpot, todo mundo quer saber dos lançamentos, né? Geralmente nos hugs nós fazemos muita demonstração na tela, né? Quem vem sempre no hub sabe do hug sabe como é que é. Só que nesse caso, como muita coisa ainda está sendo lançada e está abrindo aos poucos, nem tudo eu vou conseguir mostrar. Então eu vou mostrar pelos slides mesmo, né? Vou explicar porque eu vi as demonstrações ao vivo. Depois no final, se eu tiver alguma coisa em tela na hora, eu vou mostrar e aí a partir das perguntas de vocês, tá? Então essa é a única exceção, porque como tudo é muito novo, muita coisa foi anunciada, ainda nem foi lançado, ou está em beta fechado, tá? Então isso vai ser aqui a dinâmica, tá? Bom, então vamos ter uma pequena abertura, como eu falei, conversando aqui do evento, do tema, né, do mote, da tônica do evento. Vou compartilhar as experiências que eu vivenciei lá e vou mostrar os destaques, tá? Dando aí atenção ao refresh do Sales Hub e do assistente de inteligência artificial, tá? Que foi o grande tema aí do evento, né? Que foi a grande frisson do evento. E depois um Q&A que vocês podem, através do chat, ir enviando suas perguntas, tá? Bom, eu sou o Bruno, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o CTO da Tropical Hub, somos um parceiro HubSpot no Brasil, e essa foi a minha 10ª edição no Inbound, tá? Eu já fui lá 10 anos seguidos. Pessoal, nossa, como você gosta? Eu gosto bastante do HubSpot, né? Vivo disso, trabalho só com HubSpot. Toda a equipe aqui da Tropical Hub, muita gente aqui na sala. A gente respira HubSpot, come com farofa, com pipoca, e realmente é o nosso core, né, dos nossos serviços. Então, eu sempre gosto muito de marcar presença no evento, é um evento fantástico. Esse ano tiveram lá, porque eles bloquearam, né, por causa da pandemia, eles estão voltando devagar, mas mais de 12 mil pessoas presencialmente, lá no centro de convenções em Boston, e mais os streamings ao vivo. Então, eles fizeram as principais palestras pelo YouTube. Então, quem acompanhou, quem não deu tempo, inclusive, pode acompanhar todos os keynotes principais pelo YouTube. Então, eles fizeram um layout muito intimista, com palcos que eram próximos uns aos outros, então todo mundo ficava meio que no meio, assim, né, do lobby, e a gente teve muita interação e conexão com todas as equipes, tá? Então aqui, por exemplo, muitas fotos, né? Aqui eu já fui, né, aqui uns exemplos de que eu fui todo ano, é muito legal, muito grande, fora Boston, que é uma cidade maravilhosa. Então, assim, bem legal mesmo, a gente tem a oportunidade de conhecer os fundadores, os professores, aí eu com a Raila que me abandonou hoje, com a Cris. Então, uma experiência muito marcante para os profissionais de marketing, vendas, tecnologia, é bem interessante. Recomendo que todos vão pelo menos uma vez, ainda mais quem trabalha com HubSpot, vocês vão se encontrar, né, achar que vocês estão na sua tribo, é realmente muito rico. Ah, então, e-mail, é isso tudo. O que acontece lá? Existe sempre a abertura é feita pelos fundadores e eles meio que estão o tom da conferência
meio que para onde a HubSpot está indo, qual é o foco, né, desse ano. Então, serve mais ou menos de um guia para quem trabalha com HubSpot saber o que eles estão aprontando, né, quais são os lançamentos, né. Quem trabalha com HubSpot sabe que eles são muito intensos, né, em updates. Eu estou falando de 3 ou 4 por semana, e eles já aceleraram muito, já que 2023 foi o ano da inteligência artificial, né? Então, eles não poderiam ficar de fora e falaram muito desse tema. Inclusive, o destaque aqui, o Dharmesh, né, que é um dos fundadores, ele já estava desde 2020, então ele abriu lá para a gente que ele estava já desde 2020, ele já conheceu, né, o fundador da OpenAI, e ele já trabalhava nas APIs 3 anos antes, então ele era fissurado e ele quis passar essa paixão, né? Então a palestra dele foi assim: eu quero que vocês gostem de AI, que vocês entendam, que vocês não fiquem com medo disso, porque aí ele viu lá que ainda nem todas as empresas adotam, nem todo mundo usa de fato para trabalhar, tem coisa do pessoal que acha que é um hype que vai acabar, né? Então ele quis dar uma guia, né, nesse sentido, né? Então o que ele falou, a tônica, é, ele falou muito de, falaram muito, né, de conexões, que como a tecnologia está mudando, as pessoas também estão mudando a forma de se conectar, porque a nossa paciência ela está por um fio, né? Ninguém mais tem paciência de nada e todo mundo quer uma conexão instantânea. Então, cada vez mais essa parte de conexões humanas, de touch points, isso foi muito abordado, que não importa o produto, se você também não tem um ponto de contato, não tem um contexto, não tem nada personalizado, as pessoas estão saindo fora, né, dessas empresas que não adotam isso. Então, eles falaram muito, muito desse ano, as conexões e como isso então foi impactado pela inteligência artificial. Então, deixa eu ver aqui, perfeito. Então, o que eles falaram? Que empresas que são orientadas a criar conexões crescem 5 vezes mais que outras empresas, e empresas que se conectam com seus clientes têm 19% a mais de crescimento. Então, o que eles falam? Que você com AI consegue mais escalabilidade, mais contexto e agrega mais valor. Então, o AI ele veio para ajudar nós humanos, né, vamos dizer assim, só que nunca com aquela pegada de substituir. Então, ele teve uma frase boa do Dharmesh que eu gostei, ele pôs na tela grandona assim, ele falou assim: "O AI vai tirar o seu emprego", né. Então ele falou: "Nossa, todo mundo tem medo, quem trabalha, sei lá, com conteúdo, né, fala: 'Não, vai acabar, ele vai roubar meu emprego'". Então ele mostrou assim: "O AI vai tirar seu emprego", aí depois um outro slide, "mas vai te dar um melhor ainda", né. Então, ou seja, que pessoas e nós profissionais que soubermos trabalhar com o AI para nos ajudar, a gente vai conseguir nos livrar daquelas partes repetitivas e chatas e vamos começar a focar em conexões, tirando aquela parte maçante dos trabalhos, tá? Nosso trabalho, então, é uma média aí que eles calculam de 2 horas por dia de trabalho maçante e repetitivo que todos nós fazemos, tá? Então, o que que o HubSpot fez? Ele colocou AI praticamente em todos os hubs, tá? Todos os hubs que são eu vou passar desde logo logo com vocês, mas ele realmente ele pegou e embutiu, vamos dizer assim, né, embedou o AI em toda a plataforma. Então o pessoal foi bem contundente, né, o pessoal ficou bem empolgado com o que eles, né, anunciaram aí, né. Então, eles falaram da Customer Journey, quem estuda inbound já sabe, e então eles até tiraram algumas etapas, ela está até mais curta, né. Então descoberta, consideração, compra e utilização. Com o ponto de destaque para essa descoberta, né? Então a gente não vai mais só, por exemplo, no Google, você tem pesquisas em redes sociais aumentando muito. Então hoje você vai quer saber um restaurante na região que você está, você procura no TikTok, quem nunca fez isso já, né? Que aí tem aqueles algoritmos que já pegam sua localização, que as pessoas estão postando, então, ou seja, é uma busca muito mais completa, com mais dados, do que simplesmente o Google, né? E também as pesquisas por chat GPT e outras inteligências. Aí você tem aí o Claude, você tem o Bard, um monte aí que já está chegando e já estão ativas no Brasil. Então, o que eles falam que a descoberta é já empoderada pelo AI.
Então, o consumidor ele já tem, a partir do momento que ele busca e faz essa pesquisa, ele já tem muita consideração, porque já vem com AI, já vem com filtro de usuário, já vem com review. Então, assim, as empresas vão ter que continuar a gerar conteúdo, só que muito mais verdadeiro e inédito, porque senão também todo mundo vai fazer mais do mesmo e não vai ter destaque, ou seja, virou um mar de conteúdo. E para você sair dessa comoditização, né? O conteúdo ainda tem que ser verdadeiro e humano, mas assim, empoderou, né, desculpa, mais ainda os usuários, tá? Então, essa Customer Journey mais rápida, tá? Então, eles dando aqui a antiga fórmula de vendas, que você precisava de headcount, né, uma força de vendas, mais ferramentas, mais atividades e mais vendas. Hoje, então, a nova fórmula, vendedores mais eficientes, ferramentas conectadas, uma operação mais assertiva e mais vendas. Então, ou seja, eles falaram muito na era da inteligência, né, tirando o artificial. Então, a inteligência e a assertividade, por estar tudo conectado, ao nosso dispor. Então, ou seja, não foi uma apresentação só do AI para o marketing, né, com relação à geração de conteúdo, que é o que a gente meio que já conhece, apesar de tudo estar sendo esse ano, mas é muito rápido, né? Eles falaram, então, justamente para esse suporte a vendas com AI, tá? Então, ou seja, não precisa daquela força, aquele esforço todo, tá? Então, essa é a nova fórmula apresentada. E aí, eles deram esse panorama que todos os canais aí agora, tá? Então, nós temos todos esses canais ao nosso dispor e nós temos que interagir com todos eles é, e unificar todas essas informações em cima do contato, em cima do cliente. Então, ou seja, a gente começa sempre pelo cliente, que tem todos esses canais à nossa disposição para entrar em contato e para se comunicar e para conhecer da empresa e do negócio e do serviço. Então, o que, que eles falaram? Bom, como é que a gente começa com isso, né? Eles deram uma sugestão de começar com bot, com chatbot, uma forma mais simples, atualizar o seu conteúdo, né, com a ajuda do AI, ser proativo, né, com o serviço e com o atendimento e começar a inverter a fórmula de vendas, tá? E aí o Dharmesh, um coach dele, que ele, como eu falei antes, ele quer que a gente se apaixone pela nossa versão empoderada e fortalecida pelo AI, tá? Do pessoal que está aqui, quem ainda não usou, né, eu tenho curiosidade no chat, vocês podem escrever. Quem ainda não usou nada, tenho curiosidade de saber. Quem só ouviu falar, mas de fato não usou, pode escrever. Ou quem já usa muito, fico bem curioso para saber como a gente está usando de fato, né? Não só esse buzz, né, que a gente lê, mas de fato, podem colocar no chat aí, tá? Bom, então eles chamaram, tivemos então, né, o keynote da Yamane, que é CEO, né, o Dharmesh, que é o CTO, e o Andy, né, o Andinho aí por os íntimos, que é o VP de produto. Então eles fizeram essa apresentação, eles chamaram da era da inteligência, tá? Então eles chamaram de Smart CRM, a plataforma do HubSpot. Tá pulando meu mouse aqui, desculpa. Então agora eles chamaram de Smart CRM, que é empoderado aqui por AI, como eu falei, em todos os hubs. Inclusive aqui houve o lançamento, tá, de um hub novo, mas ele ainda não tá tanto para o Brasil, então não vou falar dele, mas agora o hub tem oficialmente seis hubs, tá? Então, 6 hubs com AI e um CRM unificado em customização, inteligência e dados unificados do cliente. Então, esse foi o grande aí, mote e lançamento, tá? Dentro disso, caríssimos, eles falaram de 3 principais pilares. Um refresh, né, vamos dizer assim, quase que um relançamento do Sales Hub, todas as ferramentas de AI, e tem um terceiro que eu não coloquei aqui de propósito, porque senão ficaria muito longo, mas que são as customizações do CRM, que a gente inclusive depois pode fazer um hug só sobre isso, porque é muito técnico, tem uma área mais técnica, mas também muitíssimo interessante. Então eu separei aqui a propósito, porque senão realmente não vai dar tempo, eu não quero ser chato aqui com vocês, tá? Então eu vou começar aqui falando dos seus hub do refresh. Como eu falei, vou passar rapidamente os slides, depois a gente vai para o marketing, vou dar exemplos aqui, depois, se a gente conseguir, vai no portal, como eu falei,
Nem tudo ainda está online, mas nos próximos dias e semanas vai ser lançado, tá? Algumas coisas que eu vou mostrar aqui vai estar de graça em todos os hubs, algumas vão ser para o sales ou os marketing pro e algumas coisas para o enterprise, tá? Então, no slide vai indicar para qual produto eles são voltados, tá? Então, qualquer dúvida vocês perguntem aí, tá? Bom, primeira coisa aqui dos seus hubs que chamou muita atenção é um workspace de prospecção. Não vou ficar lendo o slide para não ser chato, eu vou explicar com as minhas palavras aqui, tá? Mas basicamente é em vendas, tá? Vai ter um workspace de prospecção totalmente novo agora, com destaque para esses leads aqui, onde você faz a gestão de leads. Então, quem trabalha com pipelines, a gente quer falar de leads antes dele ser um prospect, né? Então, um lead que você está tentando um contato, antes a gente não tinha muito como fazer isso, né? A gente tinha que fazer um pipeline, tá? A gente tinha que fazer um pipeline vai para SDR, para BDR, para leads, para SQL e MQL, às vezes até, no próprio pipe. Quem trabalha aí sabe. Então agora ele tem uma tela, é como se fosse, na verdade, é um objeto de lead, tá? Parecido com um lead conta para quem usa Salesforce. Então você identifica quais são os seus leads, ele tem um controle total aí das atividades de contato até ele ser qualificado. Quando ele é qualificado, aí sim é criado um negócio, tá? Então, como eu falei, dá para fazer um demo também inteiro do Leads, que é bem, tem bastante nuance, bastante configuração. Antes a gente tinha que fazer um monte de automação para chegar nisso. Eles fizeram uma ferramenta, então, ou seja, uma tela central de prospecção de leads. Eu achei que ficou bem legal, tá? Dá bastante visibilidade. Então, essa, como eu falei aqui, ó, está em beta público e é para o Sales Pro e Enterprise aqui, ó. Então, esse aí é o Workspace de prospecção, primeiro lançamento aí. Vocês já devem estar vendo. Esse é um que já abriu, tá? Quem está inscrito em beta já pode ver no HubSpot, tá? E essa gestão de leads, como eu falei, ó. Muitos slides vão se autocompletar, tá? Ele tem o objeto de leads e ele mostra aqui, né? É que aqui, lógico, está pequeno, mas qual o status, qual a última atividade, ele conecta com o seu calendário, o que você tem. Foi bem legal. Tem uma tela nova, tá? De prospecção lá embaixo de vendas, tá? Então, quem abre vendas tem vendas negócio, acima do negócio está prospecting, tá? Bem legal essa gestão de leads aqui. O outro é um teste AB de sequência, mas na verdade, quando a gente foi testar, a gente viu que é mais do que AB, ele permite até 5 variantes, tá? Para experimentar com diferentes modelos. Então, sequência, aquela sequência de vendas, tá? Que no Pro é disparado manual, no Enterprise por automação, que você tem aqueles e-mails, né, de mandou e-mail, não respondeu, manda outro, onde a gente faz toda aquela cadência, né, de prospecção. Eu posso ter, então, até 5 variáveis de cada e-mail, como se fosse um teste AB de marketing, só que em vendas. Muito, muito legal também. Os vendedores podem testar vários approaches aí, né? E aí eles fizeram, além desse teste AB, que na verdade é ABCDE aí, toda uma nova tela de análise, tá, de sequências. Então ele tem essas métricas novas de que aqui, ó, que é o resultado da sequência, que é a taxa de negócio, de contato que virou negócio e de contato que virou receita. Então, assim, uma tela nova com métricas novas em cima de sequências. Isso aí para o pessoal de vendas, o pessoal gostou muito, ficou em polvorosa, porque é muito, muito bom, ajuda muito, né, a prospecção, acolhimento de leads, então seja muito mais inteligente esses resultados. E outro, né, ele já vem pronto, isso que é legal, não precisa ficar montando, não tem que ter builder, ele de fato vem com uma tela pronta dessas sequências, tá? Então, o pessoal gostou muito desses updates aqui. Esse aqui também é muito importante, agendamento de reunião, na verdade é para terceiros ou em nome do outro, com quem trabalha aí com BDR, SDR, que tem a que a gente chama de handoff de leads, né? Quando você passa um lead, passa um bastão, por exemplo, eu agendei para um executivo de contas, eu pego meu executivo e agendo para ele a reunião. Então, no relatório mostra que eu agendei e que ele pegou a reunião. Então, assim, isso antes tinha que fazer um malabarismo, não tinha atribuição, a gente sofria muito por não ter essa métrica, que é a pessoa que prospectou e que agendou e quem pegou a reunião. Além desse agendamento de reunião, você consegue fazer, aqui no outro slide, deixa eu ver se está na ordem, mas aqui mais um.
Ele, além de você colocar para uma pessoa, você consegue para um round robin, né, que a gente chama, para uma rotação de pessoas. Então você pode falar assim, ó, você vai falar com a equipe financeira. A equipe financeira tem 3 pessoas. Você joga para essa rotação, ele vai pegar quem tem horário livre e vai agendar com o lead. Então você cria diversas rotações que ficam disponíveis para você fazer a rota desse lead. Esse é muito legal também, tá? Um outro update muito esperado aí. O pessoal ficou doidinho com esse daí, tá? Enquanto eu vou falando, tá? Podem colocar perguntas, fique à vontade aqui, nós estamos vendo o chat, tá? Esse aqui também, muito bom. É muito bom, né? Parece que eu estou puxando a sardinha, mas realmente foi bem legal. Forma de qualificação, o que quer dizer isso? Que agora a gente pode roteirizar o form de acordo com as respostas do lead. Então, por exemplo, ele fala: eu quero falar com a equipe de vendas, eu mostro o calendário de vendas. Se ele quer falar de um produto, ele fala com outra equipe. Ou ele pode ver uma página diferente. Então, o pessoal me pedia muito, né? Eu posso ter diferentes thank you pages dependendo da resposta do usuário? Agora, então, foi lançado essa funcionalidade, tá? Tanto de rotação de calendário, de agendamento, quanto de para onde vai é, após o form submission, tá? Exatamente. Infelizmente, esse é só para Enterprise, tá, Leti? Então, tá aqui, ó, aceso aqui qual hug que precisa, tá? Mas muito, muito útil, tá? Essa atualização. Depois um relatório de leads, como eu falei, né, aquele leads, ele tem um relatório de taxa de contato e relatório de origem, tá? É o tal negócio, às vezes a gente chegava nesse resultado, mas eu tinha que fazer um relatório customizado com múltiplos objetos no Custom Builder, tá? Agora fica muito mais fácil porque eles estão cada vez mais deixando prontos os relatórios. Então, ou seja, fica muito mais fácil colocar para rodar, tá? Exatamente, Jefferson. Isso aí era bem esperado, hein? Isso aí era líder, né? Então, taxa de contato e taxa de origem. Então, vocês podem ver no meu mouse aqui, ó, todas as taxas que na verdade são cálculos, né? Cálculo tá aqui, né, de contato, assim, taxa de contato no prospect, coisas que a gente não tinha, né? Você tinha que calcular essa propriedade. Eles trouxeram esses cálculos todos prontos em relatórios agora aqui com várias matrizes, tá? Então, bem mais poderoso o relatório agora. Por isso que eles estão chamando de quase que um relançamento dos seios, tá? Depois, ó, justamente a mesma coisa, atividade de prospecção. Todos aqueles que mexiam, né, com a tela dos analytics, né, dos Sales Analytics, podem ver agora esses relatórios novos. Então, ó, relatório de agendamento, de inclusão de sequência, realização de chamadas. Ele também tem essas métricas em cima aqui, ó, com as taxas e porcentagens. Porque antes a gente conseguia ver só quantidade, né? Então você falava, agendei 30 reuniões e depois no mês que vem 35. Então a gente não via a correlação entre um mês e outro, às vezes o aumento em porcentagem, tá? Então agora essas porcentagens de cálculos aparecem em todos os reportes, tá? Então bem legal. Aqui, para quem usa o Salesforce, eles melhoraram muito o embed, tá? Ou seja, a integração, né? Por Salesforce eu digo integração. Então é comum usar o Salesforce, por exemplo, o Sales Cloud com o Marketing Hub. Então você consegue agora incluir contatos na sequência do HubSpot dentro da tela do Salesforce, tá? Aqui eu tento ser agnóstico, né? Não, mas assim, né? Não vou falar que eu tenho pena do pessoal do Salesforce, mas aqui eu vou me abster. Mas cada vez mais você pode acessar recursos, tá? Do HubSpot dentro do Salesforce e sync de atividades também. Então, se você marcou uma reunião do Salesforce, fez uma tarefa, tudo isso agora é sincronizado na timeline do contato, tá? Então, uma integração bem mais robusta aí. Também que o pessoal gostou, quem usa as duas plataformas ainda, tá? Aqui, forecast, tá? Quem trabalha com forecast, a famosa previsão de vendas, muitas coisas na previsão. Ele tem agora insights, né? Que aqui é o meu mouse, mesma coisa. Então ele dá cálculos, quanto que cresceu do mês passado, ele dá várias datas analisando esses dados. Então quem trabalha com forecast, que é aquele, ou seja, são metas, né?
metas de venda que eu tenho que vender mês que vem, quando eu tenho que vender o ano todo, pode ser por time, pode ser por meta customizada, pode ser por pipeline, por pessoa individual, por representante. Então ele tem insights que você passando o mouse aqui, ó, ele dá as taxas de negócio aqui, ele abre esse pop-up e dá vários insights dentro da tela de forecast, tá? Bem legal também. Ainda no forecast, ele tem um tracking da eficácia. Então, assim, se realmente funcionou, então ele compara a eficácia, se o que você colocou de fato bateu. E o último aqui para fechar o forecast por AI. Então, primeira vez que AI entra em forecast. O que quer dizer isso? Que ele mesmo vai calcular, baseado no que uma empresa vendeu mês passado, ano passado, ele vai calcular, fazer uma previsão de fato por AI de quanto ele vai faturar o ano seguinte. Isso é bem interessante. Tem gente aqui que pediu para falar só disso, para vocês terem ideia. Geralmente o forecast era feito o quê? Uma empresa tinha que fazer cálculos e ele tinha que vir com uma planilha e colocar, por exemplo, terminou o ano que vem, quanto que eu acho que tem que faturar. Então isso era feito manualmente em toda virada de ano fiscal. Agora isso será feito por AI e eles estão prometendo aqui 95% de precisão ou mais. Tudo que eu estou falando, senhores, como é lançamento, também ninguém testou, a gente quer aqui pagar para ver, então está todo mundo curioso, né? Para ver se funciona. Mas essa aqui é a promessa, eu só trago verdades aqui. É isso que eles estão prometendo. Então, se for isso, imagina a mão da roda, né? Que vai ser. Vamos ver o próximo aqui. E a forecast também, agora em todos os pipelines, né? Você pode agora agrupar por categoria todos os pipelines, o que um por um ou outro. Então, quem tem muitos pipelines quer ver o forecast como um todo, ele agrupa as etapas quando você trabalha com estágios distintos de pipelines diferentes, tá? Então, uma ferramenta também muito legal para previsão de vendas aqui, que é a própria previsão, né, no caso. Bom, aqui, visão de negócios, tá? Visão de negócios nada mais é do que um cartãozinho que quando você clica num negócio aqui, ele está mostrando uma visão de tabela, mas funciona para o Kanban. Quando a gente clica no negócio no card, né, no cartão, sem ser no nome em azul aqui, ele vai abrir agora uma tela lateral mostrando todas as atividades, tá? Antes ele mostrava só algumas coisas, então a gente tinha uma visão parcial, então eu tinha que ficar entrando no negócio, na tela de fato do negócio para ver o que aconteceu. Então era um pouco lento, eu tinha que entrar, voltar, entrar e voltar quando eu estava vendo. Geralmente quem trabalha com negócios em listas, tá? E precisa trabalhar com diversos deals, né? Negócios. Agora essa tela está bem completa, tá? Então quando quem está em tabela clica aqui fora e já abre tudo, eles já podem editar, ou seja, é como se ele aparecesse o negócio inteiro só num terço da tela. É um atalho, tá? Mas tem ajudado bastante. Lembrando, tá? Se eu estiver falando muito rápido, devagar, me avisem aí, porque é bastante coisa, né? A gente tem que correr aqui por causa do tempo. Lembrando que depois a gente vai enviar esse material para vocês aqui, tá? E tem também no link HubSpot New. A produção pode colocar depois, né, a URL, Nath, por favor, aquele HubSpot/new, para vocês saberem. Também entrar no site tudo de novo, tá lá também, tá? Aqui, relatório de funil. Isso aqui também muito esperado. Está aí o Jefferson ainda também muito esperado. Como é que funciona o funil? A gente tinha aqui, quem trabalhava com funil, que são as etapas do pipeline, o que ele mensurava? Ele mensurava a conversão entre uma etapa e outra. Tá? Então o negócio está na primeira, ele foi para a segunda, foi para a terceira. Tá? É, então, quando você tinha os negócios que iam de uma para outra, ele calculava a porcentagem. Então, de primeiro contato para qualificação, você tinha lá 10, qualificou 8, tinha 80% de conversão. Só que qual que era o problema desse relatório? Quando havia salto de etapas, então o negócio pular às vezes duas, ele quebrava aquele funil, porque ele tinha que ser naquela exata ordem. Então, quem trabalha com equipe de vendas era um parto para a gente fazer os vendedores. Tinha vários métodos aqui para fazer eles seguirem, né, todas as etapas, mas a gente sabia o quê? Que na vida real, em muitos casos, haviam esses saltos, tá? Por várias razões, né? De negócio que fazia pular. O que aconteceu agora? O relatório de funil ele vai permitir e vai mostrar as autorizações de puladas aqui, ó, tá vendo? Ó?
Então, ou seja, ele mantém a conversão e ele mostra onde que houve salto, tá? Então, ou seja, um outro nível de visualização de funil. Daí depois mais para baixo vai voltar nesse tema, porque agora nós temos funil de negócios e de leads e de empresas, assim, agora eu tenho dos 3 objetos de funil. Então esse daqui também é uma outra revolução na parte de relatórios de vendas, tá? Porque a conversão do funil é uma das mais utilizadas. Então também uma bela de um update aí, tá? Aqui são os apps que nós chamamos de tech stack, né, que são a loja, quem tem aquela, no HubSpot, aquela casinha, que são os apps, a gente trabalha com stack, que realizam outras funções seja de empoderamento, de agendamento, de prospecção, são ferramentas satélite, né, que utilizam e facilitam o trabalho das vendas. Para vocês terem uma ideia, ano passado eles estavam com volta de 700 ferramentas, esse ano já está em 1.200, tá? Mais de 1.200 ferramentas, então eles têm agora um pack de aplicativos essenciais para o Sales Hub lá na loja, tá? Muitas, inclusive, são gratuitas, tá? Então você tem gratuito, você tem freemium e você tem as pagas. Então vocês podem ver aqui alguns exemplos, tá? Que trabalha junto. Então aqui Teams, né? Quem usa muito Teams tem toda a parte de notificação, o Gmail, o Zoom Info, né, PandaDoc para documento, AirCall para telefonia. Então, muitos os aplicativos mais usados para vendas estão agora na loja, todos com conectores nativos, tá? Também para todas as versões aqui, ó, até o Free. Aqui análise de jornada de negócio, como eu falei, Customer Journey, isso aqui é somente Enterprise, mas esse tipo de gráfico que tem essas ondas a gente chama de Sankey, tá? E a mesma coisa, ele cria a jornada finalmente como um objeto de negócio, tá? Antes nós tínhamos somente os leads, então tinha um negócio, por exemplo, com 5 pessoas, aparecia 5 pessoas, então não era tão legal, né? Não era tão certo. Então agora o Sankey, que já mostra salto, né? E mostra quem saiu fora, com o objeto de negócios. Bem legal também essa visualização. Ela é um pouco confusa no começo, mas depois você acostuma e entende. Ela dá essa conversão cumulativa. Desde um ponto, você pode ter mais de 7 touch points aqui ó, no Sankey. Então, bem legal, tá? Tags de negócio, muito legal para identificação visual. Isso já está online para todo mundo aí, a partir do Starter, que são essas tags coloridas, né? Deram um pouco de cor, né, no CRM, aqui no pipeline. Você pode colocar um emoji, uma cor e um nome, até 10 tags, como vocês quiserem, que elas são condicionais, tá? Então, ou seja, colocou uma propriedade tal, tem uma condição tal, então ganha uma tag, tá? Então, elas acendem e apagam, né? Dependendo da condição. Então, ou seja, ajuda muito essa você bater o olho, né, para essa identificação visual. Inclusive funciona também na visualização de tabela agora também, para você bater o olho e saber quem é um lead mais quente, quem é um lead que não te respondeu, se é um tipo de produto, um tipo de contrato diferente. Então é muito legal, exatamente como o Cassiana falou aí, às vezes você tem uma tag que já evita, aí tem uma etapa, então você pode economizar uma etapa do negócio por causa de uma tag. Então ajuda muito, recomendo muito todo mundo usar e testar as tags, porque visualmente é muito legal. Inclusive funciona para ticket também, tá? Muito, muito legal. Aqui Playbook também. Quem já usa Playbook gosta muito, ou seja, tanto o manual de venda, né, o manual de atividade, que ele faz muito parte do treinamento, o que uma pessoa deve fazer, o que um vendedor deve fazer, um atendente em determinada etapa. Eu posso colocar relatórios, eu posso colocar questionário, eu posso colocar até um vídeo para o cara ver uma aula, saber o que ele tem que fazer, como ele tem que proceder. Então agora eu tenho muitos outros gatilhos avançados de recomendação e vou falar disso mais tarde, em qualquer objeto agora, tá? Então posso ter playbook até em objeto customizado. Muito legal isso, tá? Então tem playbook de negócio, de ticket, de objeto. Tá? Então, quando você ele atinge, né, o gatilho, ele pisca esse botãozinho recomendado na etapa correta. Então, ele guia, literalmente, ele guia as operações, tá? O que fazer nessa etapa? Então, imagina muito para funcionários novos,
quem sofre com turnover, entra uma pessoa nova, não sabe o que fazer, o playbook guia eles em cada etapa, tá? Então, bem legal a recomendação aqui, tá? Por essas etiquetas aqui também. Aqui também playbooks. Agora ele aceita snippet e formatação de texto. Para quem não sabe o que é snippet, é um atalho de texto, né? Um trecho. Você coloca aí com o emoji do jogo da velha. E ele pode vir todo tokenizado, ele pode ter imagem, pode ter link. Na verdade, que imagem não, mas link. Então ele ajuda nas respostas no meio do playbook. Quando você quer aplicar um questionário, você agora pode inserir o snippet, como a gente chama, em qualquer lugar, tá? Ficou muito legal também. Essas coisas aqui que vocês estão vendo, coisinha simples, que bobagem, mas assim, é aquilo que dá aqueles 5 minutos a mais, 10 minutos a mais na operação diária, sabe? Então ele sabe aquela coisa, putz, faltava isso para ser uma mão na roda. Então eles pensaram em muitos detalhes que ajudam, o snippet é um deles, tá? Então, basicamente agora você pode colocar snippet em todo lugar, tá? O que eu falei antes, ó, Playbook em Custom Object, da mesma forma, então, ou seja, agora sim, né, um Custom Object empoderou ainda mais. Quem adora aí Custom Object aí, usa muito, adora, né? Então, Custom Object foi o maior lançamento dos anos passados aí, e ele está cada vez mais poderoso. Então, ele agora, como eu falei, permite playbook, tá? Esse daqui também foi pedido, Coaching Playlist. Então, o que que é isso? Quando alguém grava uma ligação ou um call, né, por exemplo, do Meet ou do Zoom, ele grava, né, o HubSpot grava e até transcreve em alguns casos. Isso fica armazenado no HubSpot e eu posso ter uma playlist, ou seja, eu salvo uma lista de algumas ligações e essas ligações podem servir para os outros representantes. Você pode ter assim, ó, esse aqui é um vendedor bom, uma melhor ligação, um melhor exemplo. Você pode fazer comentários, um gestor fazer um comentário numa ligação de alguém, ele pode dar uns toques, olha, você pode melhorar aqui e ali, para ele fazer de fato um coaching, né? De fato, um coaching em cima de como foi o processo, como foi a objeção, como é que ele falou, como é que ele, né, conduziu aquele atendimento, aquela venda. Então, você pode ter várias playlists aqui, onde você pode dar opções e ter isso também como exemplo para quem entra. Você pode ter aquelas ligações gravadas de, ó, isso daqui é um exemplo de uma reunião, de apresentação de resultados. Então, é bem legal também para todo mundo que se preocupa em treinamento dentro do HubSpot, tá? Muito bem, vamos lá. Muita coisa, hein? Vamos passar rápido aqui, mas espero não estar sendo chato, senhores. Mas não tem como, né? Outra coisa aqui, sequência no app. Quem trabalha com app, né, no aplicativo móvel, pode também mandar aquela sequência que a gente estava falando, é, direto do aplicativo. Então, o cara está lá na rua, ele não precisa esperar voltar para a mesa, para o notebook, para mandar sequência. Bem mão na roda também, tá? Muita gente procura a gente aqui só para falar, olha, eu posso usar o app, posso atender no app, posso vender no app. Tem gente que fala, não trabalho no notebook, tá? Eu trabalho na rua, meus vendedores estão na rua. Então, finalmente a sequência foi para o aplicativo. De novo, no aplicativo, agora também tem um assistente de conteúdo. O que que é isso? Aquele do AI, né? Que ele pode fazer um e-mail. Então, ele gera aqui o conteúdo, pode mandar um e-mail de adeus, prospecção, ok. Tudo isso, inclusive, já entende o português, tá? Então, tem coisas que ainda estão em inglês, mas tudo, a maioria dos conteúdos aqui também, obviamente, para o nosso português. Então, ele também pode fazer isso direto do app. Muito bacana também. E aqui, finalmente, o Code Scanner, porque hoje está muito em voga o pessoal chama de V-Cards, né? Que são cartões com código QR. Então, o app já tinha aquele escaneador, né, o scanner de cartão de visita mesmo, que você tirava uma foto e já botava no CRM, agora ele aceita o QR Code, que hoje pessoal, muito comum, né, nos congressos, nas convenções, vir só com QR Code. Então, ele também teve essa adição aí, tá? Basicamente, senhores, então aqui terminamos os sales, tá? Então, de novo, se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade para dizer. Vamos agora da parte do assistente de AI, tá? Então, agora falando um pouco mais de marketing, tá? Então, vamos lá. Como é que eles colocaram AI também no marketing e melhoraram o que já existia?
Primeira coisa é o e-mail. Então, o que que tinha antes, né? Você podia criar um e-mail, criar parágrafos de texto para uma landing page. Então, agora eles foram além. O assunto do e-mail. Mas você fala: "Pô, como é que é o assunto do e-mail? Que legal". O que que ele faz? Ele lê o e-mail, olha que legal, ele lê o e-mail que você já fez e dá sugestões do assunto, tá? Todo mundo fala que o assunto, né, você tem que perder 80% no assunto e 20% do conteúdo, então, sempre aquela ajuda criativa de você ter uma linha em branco, eh, ele vai ler o e-mail e vai sugerir o assunto, tá? Bem legal isso daí. Como falei, vai aparecer magia aqui, a gente vai testar, tá? Mas assim, realmente foi bem legal as promessas. Mas eu conheço o HubSpot, eles chegam lá, né? Que mais de assunto? Construtor, esse foi legal, hein? Eles vão chegar em construir um website inteiro por prompt de AI. Olha que loucura. Só que eles começaram somente fazendo ainda uma página, como se fosse, vai, one page a, a home, vamos dizer assim. Então ele vai ter um builderzinho, inclusive esse tudo que eu estou mostrando, a maioria, vocês podem ver aqui ó, no free, tá? Ele vai ter um guia aqui, tá vendo? Qual que é o seu objetivo, qual é o estilo, descreva seu negócio e ele meio que vai fazer um layout e um conteúdo já da primeira página no editor de website. Olha que loucura. Então esse aí o pessoal, esse foi o que o pessoal mais desconfiou. Então eu falava uma salva de palmas, eles fizeram assim, uma, né? Porque assim, eles ficaram esperando. Esse pessoal está realmente esperando para ver o que, que vai sair, se depois a gente consegue mexer no layout, né? Porque tem, sei lá, como você vai poder mexer no tema, tem toda a parte de tema, de branding, né? De design, mas essa é a promessa que eles começam, que tem esses builders do site, tá? Deixa eu ver o próximo. Aqui também, bem legal essa. Essa é a parte que a gente fala que eu falei no começo de economizar tempo, né? Postagem de social media já de dentro do editor de blog, tá? O que que ele faz? Ele lê o blog post e já sugere postagens, tá? Então, bem legal. Aqui, então você vai fazendo Facebook, todas as redes, tá? Inclusive, mais falando de mais um update, agora ele permite até, né, publicação em Reels, tá? Quem trabalha com Insta, o social media agora também publica em Reels. E agora o Twitter, que agora é o X, né? Sei lá, que o Elon Musk está muito louco. Mas assim, ele vai ler o post e vai sugerir é, o social media, tá? Que a gente tem que fazer diretamente. Então, bem legal também, gostei desse. Deixa eu ver o próximo. Essa aqui também bem legal. Ideias para títulos de blogs empoderadas para o SEMrush. Quem é a meninada que adora o SEMrush? A gente usa aqui também, uma ferramenta muito poderosa, né? O HubSpot da SEO, eu costumo dizer. Então ele vai pegar, olha que bem legal, ele vai pegar o que você, a conexão com o SEMrush do projeto. Então ele vai fazer uma leitura de das palavras-chave daquele projeto. Então, ele vai fazer uma pesquisa com o ChatGPT e vai fornecer ideias de blog baseados na conexão com o SEMrush. Esse também eu estou querendo, né? Estou curioso para saber, porque, como eu falei aqui, ó, os casos de uso. Ajuda o criador de conteúdo a economizar tempo, escrever postagens, ele age com uma ferramenta de brainstorming para bloqueio criativo. Então, ou seja, ele vai dar sugestões baseados em SEO, né? Então não é só aquele que tinha que é generator, ele vai fazer uma pesquisa muito mais profunda e vai dar ideias de blog post. Então bem legal para quem usa as duas ferramentas, tá? E de novo, plano free aqui, a maioria das coisas do marketing ainda está na free, bem legal. O próximo então, aqui também é meta description, que o pessoal tem pessoal que nem põe, né? Tem preguiça que nem põe, não sabe como é importante. Mas, de novo, fez uma landing page em um blog, ele vai ler a landing page, vai ler o artigo e vai já dar a meta description pronta com o número de caracteres exato. Ó que beleza, tá aí. Aí tem uma animaçãozinha, ó. Faz um gerador de meta description e vai ser também aquela mão na roda que dá uns minutinhos também para a gente pensar. Então, de novo, colosso, né? Vamos ver o outro aqui. Esse também é aquela promessa. Imagens também por AI, que nem um DALL-E, que nem o, como chama aquele lá, Mid Journey da vida. Ele vai estar agora incluído no blog post. Olha que loucura. Fazendo prompt direto no blog, ele já vai
Criar imagem e inserir no blog. Uma salva de palmas, eu vou pedir a salva de palmas. Assim, eu quero só ver também, porque a gente sabe como é que é, imagens, né? Tem gente batendo palma, mas a gente não ouve, né? Que pena. Mas enfim, então, ou seja, a gente vai ver como vai ser isso, quão complexo vai ser, se vai ficar bom, se essa imagem distorcida, se vai ter depois prompt negativo, mas também seria uma mão na roda, porque nem todo o blog post também exige uma imagem tão trabalhada. Às vezes a gente pode poupar o trabalho dos designers em coisas que, assim, que valham mais a pena do que às vezes uma coisa mais rápida para você soltar em social media. Então eles tá dentro agora do editor do blog, tá? Aqui é o seguinte, o que que quer dizer com esse update? Que agora, quando você está em qualquer conteúdo, tá? Seja onde você estiver, se você dá um highlight no texto, quando você passa o mouse aqui, seleciona um texto, ele vai aparecer esse assistente. Então você vai poder mudar o tom da mensagem, vai poder expandir o parágrafo, encurtar o parágrafo. Então ele colocou esse comando de edição em todos os editores, em toda a plataforma. Então tem um parágrafo, eu gostaria de encurtar, é só passar o mouse em cima, ele solta e ele já vai dar esses comandos do que é possível fazer. Tá? Então sumariza, muda o tom, diminui, aumenta, expande. Bem legal também para edições precisas aí e dentro de parágrafos específicos, tá? Aqui também bem legal, descrição de relatórios, e esse eu já testei, esse já tá, tem um beta, já está no portal. O que que ele faz? Ele literalmente se pega um relatório, edita a descrição, vai ter um botãozinho e ele vai ler o relatório e vai falar para que ele serve, tá? Muito importante, quem trabalha com os painéis, os dashboards, né? Tem lá um relatório muito comum, né? Quem já fez isso, levanta a mão, tira a primeira pedra, o cara olha e fala assim: o que diabos quer dizer esse relatório? Mas é muito comum, ainda mais que não está tão acostumado com o HubSpot. Então vai poder clicar, ele vai explicar para você o que faz o relatório, tá? Dá aquela preguiça, até entender às vezes a lógica de quem fez, não sabe de qual objeto fez. E eu testei, esse eu testemunho, senhores, funciona bem legal. Eu falei, isso aqui é um objeto que serve para mensurar tal coisa. Esse já dá para a gente testar. Vamos ver o próximo aqui. E aí, sim, o relatório em si por AI. Ou seja, a partir de um prompt. Então, eu gostaria de um relatório que me desse os leads por dia de acordo com a fonte de entrada. Só falou e ele vai montar. Olha só, vamos todo mundo, como eu falei, ninguém vai perder emprego, vamos ser pilotos do robozinho aqui. Mas é essa também a promessa, tá? Pelo prompt, fazer relatórios até mais completos com múltiplos objetos por prompt, tá? Bem legal também. O que mais aqui? E esse também, a descrição do workflow. Mesma coisa que eu falei do relatório. Workflow, quem trabalha com workflow, que é a cozinha, né, o bastidor do HubSpot, onde a magia acontece. Você vê aquela lista de workflow, pode até estar bonitinho o nome, separado por pasta, mas você também fala assim: para que diabo serve esse workflow? Você tem que, até então, você entra, tem que entender o desenho, tem workflows enormes, então ele vai na descrição e ele vai falar para que serve o workflow. Ele fica, né, gravado, tem um campo lá, que é a descrição, muito legal para documentação. Isso era até então feito na mão, tá? Então, bem legal. Deixa eu ver aqui mais. Sumário, deixa eu ver aqui. Eu não sei, se faltar uma coisa aqui, eu vou falar, porque eu não lembro se tem no slide, tá? Mas uma das coisas que mais chamou a atenção antes de eu entrar nesse, que é mais o Service Hub, é que o que que eles anunciaram lá? A campanha inteira por prompt. Quem trabalha com campanha, então você vai fazer um prompt e ele vai gerar todas as peças: blog post, landing page, postagem e anúncio. A campanha inteira por prompt. E também na versão free. Essa é o pacote completo. Todos os ativos da campanha, pelo menos o início dela, por prompt. Tá? Eu não lembro, como é muito slide, eu não lembro aqui, tá? Mas se eu não falar disso, fica aí esse registro, porque eu achei o mais legal de todos, tá? A campanha inteira. Então, quem trabalha da maneira correta no Marketing Hub, quem trabalha por campanha, que é a forma correta,
teria também dar esse kickstart na campanha por prompt, tá? Muito legal. Sumário da conversa também, selo de qualidade aí, como falaram, eu testei, muito legal. Service Hub, quem atende inbox, né? Aquela correria, ainda mais ser B2C, alto volume, um monte de ticket, um monte de conversa chegando de vários canais. Isso eu testei. Uma conversa que tinha 15 e-mails, tá? Um ticket tirado por e-mail, todos aquelas threads de e-mail. Você põe no comentários aqui, tem essa lampadinha, ele leu tudo, ele chegou, ele fala assim: o usuário quis enviar um comprovante de endereço, mas não estava fechado o banco, sei lá, ele lê todas as conversas e dá em uma linha qual foi o resultado daquela interação. Muito legal, testei várias vezes, dá exatamente o que aquela conversa se trata. Então, tanto para você pegar o contexto, então, quando a gente estava falando lá atrás do contexto, imagina, você vai atender alguém, o atendente não vai, você não vai, ninguém vai pegar e ler um thread de e-mail, entendeu? É muito rápido, você não tem tempo. Aí você aperta o botãozinho, ele dá toda a histórica. Ah, muito bem, senhor, então estamos falando disso. Ou quando passa de um atendente para outro, saber o que o outro tinha falado. Esse eu gostei muito do Service Hub, achei um dos mais impactantes aí na qualidade do atendimento, tá? E economia de tempo. Tá? Esse já está online. Sumário da conversa por AI. Muito bem. Aqui, ó, assistente de conteúdo na caixa de entrada. Então, isso daí, como eu falei, né? Como está tendo a animação, ele, ele tem um assistente em toda a caixa de entrada do e-mail, que é como ele está mostrando, tá? Então, como eu falei, esse é meio repetitivo do que a gente mostrou, ou seja, mas em todo lugar que você pode colocar mensagem e escrever, tá? Caixa de entrada aí que ele está mostrando do Service Hub, entendeu? Antes era do marketing, agora tem no Service Hub e no Sales, como eu falei antes, tem em tudo esse gerador de conteúdo, no caso aí de respostas de atendimento padronizadas, tá? Também vou falar uma coisa aqui antes que eu achei fantástico, eu não lembro se está no slide, me desculpa que eu estou idoso, não lembro mais, mas é muita coisa. O bot, né, o chatbot também, o que eles vão lançar vai ser o chatbot por AI. Então, o que ele vai fazer? Quem trabalha com Service Hub, isso é muito importante. Ele vai ler a base de conhecimento e também uma página de site que vocês vão escolher, pode ser, por exemplo, a home. Ele vai ler base de conhecimento e a home e vai gerar respostas automáticas. Esse eu achei bem legal. Nós já tínhamos alguns produtos de AI, de chatbot de AI, mas não dentro do HubSpot, eram todos externos, né? Então, a primeira vez que eles colocaram dentro também. Imagina, então, antes, quem constrói bot aqui é bem trabalhoso. Você tem que colocar, perguntou isso, mostra esse artigo. Então, você tem que fazer tudo na mão. Agora ele vai responder como se fosse um humano lendo o conteúdo da empresa, tá? Então, eu achei também fantástico para Service Hub. Quero testar logo, esse ainda não vi para testar, tá? E aqui também, ó, landing pages é o assistente de campanha, como eu falei. A partir do conteúdo aqui, ele vai criar todo o conteúdo da landing page, tá? Então, isso aqui também bem legal. Então, assim, poucos cliques, você quer o tom, quer a mensagem, qual que é o produto. É como se fosse um mini questionário aqui, ó. E ele vai criar a landing page, todo o conteúdo de landing page. E por fim, também gerador de anúncios. Olha que legal. Google, LinkedIn, Facebook. Vai ler o conteúdo da campanha, o conteúdo da landing page e vai dar já sugestões do anúncio pronto. Olha que loucura. Quem usa, né, o HubSpot para ads, quem lança os ads direto, porque vocês sabem que com a integração eu posso fazer por fora ou de dentro da própria landing page, eu já posso fazer o anúncio. Com AI ele vai já criar o anúncio. E aí, senhores, como eu falei, é isso. Então, quero saber se estão prontos para a era da inteligência dos negócios, tá? Esse foi o mote, então. Tá, como eu falei, faltou um outro pilar, mas não cabe aqui. Vocês viram que já deu tempo aí, quase uma hora. Eu quero saber se vocês têm perguntas, se querem ver alguma coisa. Eu vou ver se tem alguma coisa que eu posso mostrar aqui no portal mesmo, mas ainda, como eu falei, estão sendo lançados nesses dias, nos próximos dias. Mas o que vocês acharam aí? E podem fazer seus comentários ou perguntas. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui.
Voltar para a câmera 2. Vocês estão com acesso aqui ao chat, mas podem ficar à vontade aqui. Eu gostei muito, tá? Achei muito, muito legal eles acompanhando o AI. Então eles não ficam de fora, o Rubens pode ser sempre pioneiro, né, nesses lançamentos. Jefferson, muita coisa em português já, tá? O que eu vi em inglês ainda foi aquele dos reportes, tá? O reporte ainda não em português, mas todo o restante que eu mostrei aqui já em português, tá? Se tiver mais perguntas, mas basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa rapidinho para mostrar no portal. Deixa eu ver aqui. E realmente, como não está tudo, né? Facilita muito, exatamente. Como eu falei, ninguém vai aqui fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas vai economizar bastante no dia a dia, né? A gente já faz muita coisa aqui que tira 10 minutos aqui, meia hora ali, e tem muito mais consistência, né? São coisas que são coerentes, não é uma coisa fora do contexto, né? Deixa eu ver se eu tenho algum de. Só para mostrar o do Reports, tá? Peraí, acho que eu consigo compartilhar aqui. Isso, eu vou compartilhar aqui a outra tela. Deixa eu ver um reporte. Ó, vou mostrar um rapidinho. Esse que eu falei é em inglês, tá? Mas aqui, ó. Vou pegar na minha tela. Só uma saideira aqui, ó. Vocês estão vendo essa janela minha aqui do. Então, eu tô aqui num dashboard. Já está, cara, a integração do SEMrush. Ele já abre sua conta. Então, ó, tô aqui no. Vim editar um relatório. Sobre o relatório, edita a descrição e eu tenho o Generate aqui, ó. Tá vendo? Esse ainda é em inglês, mas olha, esse relatório mostra uma lista de empresas que são marcadas como contas-alvo no sistema. Provê a informação da indústria de cada empresa e a última vez que eles foram vistos. Olha aqui, ó. Isso pode ajudar você a identificar e priorizar as suas contas-alvo de sales e marketing. Olha que legal. Então ele de fato, ó, leu e ele entendeu e falou do que está mostrando e para que serve. Muito legal. Aí você gostou, salva, tá vendo? E você vai para todos os relatórios dessa forma, assim. A mesma coisa como aquele que eu mostrei dos tickets, não, da caixa de entrada. Aqui eu não tenho conversa nesse portal, mas ó, aqui no comentário, acho que até já fiz nesse, ó, a lampadinha. Ó, esse já tem em português, tá vendo, Jefferson? O cliente se identificou como Joãozinho, mas o chatbot não estava disponível para ajudar de imediato. Foi solicitado ao cliente que deixasse seu e-mail para ser contatado posteriormente, ó, tá vendo? Ele lê, se tiver um thread enorme aqui de e-mail, ele lê tudo. Então, assim, muito legal. Eu achei muito legal. Então, todos esses updates vão chegar a todos vocês que têm os portais. Vocês vão ser notificados aqui no sininho. Agora abriu de campanha, abriu de landing page, abriu do conteúdo, tá? Vocês vão ver cada vez mais o AI aí permear toda a plataforma, tá? E essas de vendas já estão todas online, tá? Esse espaço de prospecção já está online. Vai lançar um para Service Hub chamado Help Desk, também vocês vão ver que legal, uma outra tela também de tratamento. Esse bot que eu falei por AI. Então, aí vamos acompanhar nas próximas semanas, tá? Senhores, então, sem mais delongas, por causa do tempo, né? Se vocês tiverem depois perguntas posteriores, podem responder, entrar em contato com a gente aqui na Tropical Hub, nos encontrem aí pelas redes, vamos enviar essa gravação e os slides
Depois vocês podem aí entrar em contato caso fique uma dúvida avaliando o material. Mais uma vez a gente agradece aí a presença de todos, mais um hug e muito obrigado de novo pela presença aí, tá bom? Obrigadão, abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.